A ideia de hoje é bater um papo, né? Bater um papo tanto quanto rápido, nós temos uma hora aí, para tratarmos das questões dissertativas da prova do CNAE, o Cadastro Nacional de Auditores Independentes do Conselho Federal de Contabilidade, para aqueles contadores, aquelas contadoras que, né, querem atuar no mercado de auditoria independente, então devem obter esse registro, né, junto ao CNAE do Conselho Federal de Contabilidade. Para tanto, devem se submeter a uma prova que geralmente é anual, mas já houve, antes da pandemia, acho que em 2019, começou a ter duas edições, né? Em 2019, tivemos, acho que, duas edições, aí 2020, 2021, com a pandemia, só uma edição, e agora, em 2022, o CFC, o Conselho Federal, né, está pensando em voltar a oferecer, a realizar essa prova, né, em duas edições ao longo de 2022. Uma agora no primeiro semestre, que tem uma perspectiva que seja realizada ali entre maio e junho, né? E a segunda edição, essa é certa, né? Entre setembro e outubro, mas sempre é realizada ali no mês de setembro. Sempre foi, né? Em setembro. Só em 2020, que, se não me falha a memória, por conta da pandemia, que foi em novembro. Se não me falha a memória, foi isso. Então, a prova, ela tem 27 questões, né, sendo 25, desculpa, questões objetivas, né, de marcar X, cada questão objetiva valendo 2 pontos, portanto, total de questões 50 pontos, questões objetivas, e as questões dissertativas, que são duas, têm um peso muito maior. Cada uma vale 25 pontos. Ou seja, as duas, né, 50 pontos, como a Viviane ressaltou, 50%, né, da prova do CNAE é referente às questões dissertativas, 25 pontos para cada uma. Tá? Os critérios de avaliação que a comissão de avaliação da prova, né, a comissão do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, que corrige, né, as questões tanto objetivas quanto dissertativas, os critérios que são definidos por essa comissão para atribuir, né, esses 25 pontos a cada questão dissertativa, são 5 critérios, basicamente, cada um tem um peso diferente. Então, daí a importância de o profissional que vai, né, se submeter à prova do CNAE, iniciar a prova não pelas questões objetivas, é a primeira dica que eu dou. Inicia a prova pelas questões dissertativas, primeiro porque elas têm um peso maior, e se você, como a Viviane falou, se você zerar uma questão, mesmo tendo acertado todas as questões objetivas e uma dissertativa, você perdeu o CNAE, certo? Você perdeu a prova como um todo. É como se tivesse zerado a prova como um todo, entendeu? Se zerar uma questão dissertativa, porque ela tem um peso muito grande, é dado a ela um peso muito grande. Então, são 5 critérios, tá, que a comissão de correção da prova fazem uso para atribuir os 25 pontos a cada questão dissertativa. São eles: o domínio técnico sobre a temática de cada questão dissertativa, então ter o domínio, né, do conteúdo técnico a que se refere a questão dissertativa. 7 pontos para esse critério de avaliação. Ter o domínio, né, técnico sobre o assunto abordado pela questão dissertativa. Então, o segundo critério de avaliação
é a forma como você vai estruturar o texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Deve ter uma linha sequencial de raciocínio que contemple uma breve introdução, um desenvolvimento, né, muito bem feito na questão dissertativa e uma conclusão. Ele tem que ter uma sequência lógica, né? A questão dissertativa deve ter uma sequência lógica. Para esse critério de avaliação, a estrutura do texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, se atribui 2 pontos na correção de cada questão. A redação, a escrita, tem um peso de 2 pontos, né? Então, temos que ter muito cuidado com a língua portuguesa, a questão gramatical, a língua portuguesa, né, no desenvolvimento aí de cada questão dissertativa. A redação ela tem um peso de 2 pontos. Então, domínio técnico do assunto, 7 pontos, estrutura do texto, 2 pontos, introdução, desenvolvimento e conclusão. A redação, em que o pessoal, né, avalia muito a questão da gramatical, do uso correto da língua portuguesa, 2 pontos. A referência técnica é o 4º critério de avaliação. E a esse critério de avaliação, né, a comissão de correção da prova atribui 7 pontos. A referência técnica. A referência técnica é a referência que, eventualmente, você possa fazer, né, as normas de auditoria e ou de contabilidade a que se refere a questão dissertativa. As questões dissertativas elas podem tratar tanto de assuntos de contabilidade societária, das normas brasileiras de contabilidade técnicas, né, gerais, NBCTGs, tá? Como podem também tratar de normas de auditoria, as NBCTAs, que são normas brasileiras de contabilidade técnicas de auditoria, e as NBCPAs, que são as normas brasileiras de contabilidade profissionais de auditoria. As NBCPAs profissionais, né, elas se referem à figura do auditor independente, como a norma de independência. Há uma NBCPA que trata da independência do auditor. É uma norma profissional, não técnica. Mas a NBCTA refere-se aos procedimentos de auditoria, tá? Como a norma que trata, por exemplo, da relação fraude, da responsabilidade do auditor na detecção de fraudes no contexto da auditoria de demonstrações financeiras, que é a NBCTA 240-R1, que trata justamente dos procedimentos de auditoria, né, na detecção de eventuais distorções relevantes causadas por fraudes, distorções nas demonstrações financeiras auditadas causadas por eventuais fraudes contábeis, financeiras, tributárias, trabalhistas, enfim. Então, se vocês forem fazer referência ao número da norma a que se refere a questão dissertativa, tenham plena convicção, plena certeza de que o número correto, né, que você está escrevendo lá é o número a que se refere à questão dissertativa, tá? Porque se você faz referência a uma norma técnica, né, que não tem nada a ver com a questão, você está fugindo do texto, está fugindo da questão dissertativa, né? Uma referência incorreta. Você vai perder 7 pontos só com a referência técnica incorreta. Então, o domínio técnico e conhecer, né, o número das normas, enfim, é uma questão de decoreba isso aí, né?
decorar número. Se você não tiver certeza do número da norma que se refere à questão, o assunto da questão dissertativa, né, fale, faça referência, né, ao assunto, né, ora abordado, sob a ótica, sob né, a luz das normas de auditoria a que se refere à questão dissertativa, mas sem fazer menção necessariamente ao número da norma a que se refere à questão, tá? Mas trate do assunto, não fuja do texto. Se você fugir do texto, você vai perder aí 7 pontos brincando, né, com a questão dissertativa. Não fugir do texto, ser objetivo. Tá? E o quinto critério de avaliação é o uso apropriado do vocabulário técnico, dos termos técnicos de contabilidade societária e de auditoria. Né? Se a questão for uma questão de contabilidade societária, que tem a ver, por exemplo, com provisões e contingências, né, o CPC 25, que trata de provisões e contingências, use, né, o vocabulário técnico sobre provisões e contingências de maneira correta. Tá? Se você usar termos técnicos incorretos, você vai perder aí 7 pontos, porque o peso desse critério de avaliação, o uso apropriado do vocabulário técnico, é de 7 pontos. Então, procurar usar de maneira apropriada, para tanto, temos que ter o domínio técnico, né? Do assunto, das normas contábeis e das normas de auditoria. Temos que ter pleno domínio para que possamos usar os termos técnicos apropriados. Então, resumindo, os pesos de cada critério de avaliação na correção da prova. Domínio técnico, 7 pontos. Estrutura do texto, 2 pontos. Redação, 2 pontos. Referência técnica, 7 pontos. Não fugir do texto, tá? E o vocabulário, aliás, não fugir do assunto a que se refere a questão dissertativa, 7 pontos, que é a referência técnica, e o uso apropriado do vocabulário técnico, também 7 pontos. Somando tudo isso, 25 pontos para a questão dissertativa. Então, comecem pela questão dissertativa, tá? Deixem as questões objetivas para depois. Vocês vão receber, ao realizar a prova, né, ali no início da prova, a prova ela vem com folhas de rascunho, vem com a folha de resposta, mas ela é acompanhada de rascunho, uma folha de rascunho. Então, por que começar com a questão dissertativa? Porque ela tem um peso maior, certo? Ela tem um peso muito maior do que as questões dissertativas e elas são mais difíceis do que as questões dissertativas. Porque requer o quê? Uma série de fundamentos para que você consiga ter uma boa pontuação, né? Ou ter a pontuação máxima de 25 pontos em cada questão. Eu até falo para os meus alunos o seguinte: no curso de auditoria independente que nós ministramos pela Escola Superior, que tem uma carga horária de 40 horas, um pouco mais no final eu vou falar sobre ele, eu sempre brinco que a questão dissertativa, a gente tem que começar por ela, por quê? Porque é como se a gente estivesse escrevendo um capítulo de um livro, né? Então, eu pego lá o rascunho, leio, releio, releiam a questão dissertativa, procurem entender bem né, cada questão, o assunto ou os assuntos a que se referem à questão dissertativa, pois uma questão dissertativa ela pode abranger um assunto só, mas ela pode abranger vários assuntos. Né? O ano passado, por exemplo, eu vou apresentar aqui, eu vou debater com vocês, teve uma questão dissertativa na prova do ano passado, que acho que foi a questão 1,
que abrangia 2 assuntos diferentes. Tá? Ou foi a questão 2? Eu vou abordar com vocês aqui. Tá? Então, comecem com a questão, leiam, releiam, né? E comecem com a questão dissertativa, né? Introdução, uma boa introdução, um desenvolvimento e uma boa conclusão, aquela redação, né? É uma redação mesmo que nós temos que escrever. Então, escrevam lá no rascunho, tal, deixem dormindo um pouco, né? A questão dissertativa, as questões dissertativas que vocês responderam no rascunho, deixem lá, esqueçam e aí sim vocês vão para as questões objetivas, tá? Mais ou menos ali, respondeu 15 a 18 questões objetivas, voltem para as questões dissertativas. Releiam o rascunho. Tá? É o que eu faço quando eu escrevo meus livros. Eu escrevo lá o rascunho de um capítulo e esqueço e vou escrever outros capítulos, né, do livro que eu estou lá, que eu quero publicar. Né? No outro dia, eu vou reler o capítulo que eu escrevi no dia anterior. Nossa, eu me deparo com tanta bobagem, tanto erro que eu escrevi ali, que vocês não imaginam. Por isso que é bom começar com a questão dissertativa, no rascunho, deixa dormindo, esquece um pouco lá e vai para as questões dissertativas, responde umas 15 questões dissertativas, são 25, volta para a questão dissertativa para concluí-la, releia o rascunho, né? Aí você vai identificar certas incoerências, você pode, eventualmente, identificar certas incoerências, erros gramaticais, né? Uma redação que não está bem escrita, né? Alguns termos técnicos que não estão bem claros, enfim, aí você passa para a folha, você reescreve aquilo ali, faz o acerto no rascunho e passa para a folha de resposta e você vai entregar lá ao fiscal da prova, né? Ao profissional que está representando lá o CFC, né? O Conselho Regional, o CRC, na verdade, local, né? Que está representando o Conselho. Então, uma outra dica que eu dou é, no mínimo, tá? 17 linhas. O máximo de linhas que você tem para responder cada questão dissertativa, o máximo, são 30 linhas. Então, fiquem entre 17 e 23, 24 linhas. Tá? Eu acho que dá para responder entre 17 e 24 linhas muito bem, uma introdução, um desenvolvimento. Por isso que nós temos que ler, reler a questão dissertativa para entender bem, né, os assuntos por ela abordados e começar por elas. Rascunho, né, deixa dormindo, depois volta, corrige o rascunho e passa para a folha de resposta, tá? Que vai ser entregue ao profissional do CRC que está aplicando a prova. Certo? Então, fica mais essa dica aí do número de linhas. Tá? Procurem não ultrapassar 25 linhas. Ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui um material. Primeiro, eu vou compartilhar, só um minuto. Só um minuto aqui que eu acho que eu errei. Não é esse material que eu quero. É aqui. Ok, voltando. Vou compartilhar com vocês aqui. Viviane, tá dando para ver legal aí? Sim, aqui na tela está projetado. Então, olha só.
Aqui é o edital da prova do CNAE do ano passado, de 2021, certo? E está aqui, ó, 2 questões dissertativas, valendo 25 pontos cada, certo? Bom, para quem vai fazer pela primeira vez o CNAE, né, como forma de obter o CNAE QTG, o CNAE QTG é esse aqui, Qualificação Técnica Geral, né, que vai te dar o gabarito, aí, o credenciamento para você atuar no mercado de auditoria independente. Esses critérios de avaliação que eu acabei de mencioná-los, domínio técnico, estrutura do texto, redação, referência técnica e o vocabulário técnico, eles são analisados considerando os assuntos, tá, que caem em cada questão dissertativa, certo? As normas brasileiras de contabilidade, técnicas e profissionais de auditoria, a legislação societária, às vezes cai alguma questão sobre a legislação societária, e a língua portuguesa aplicada. Tá? Aí. Esses critérios, eles advêm, têm como origem o conteúdo técnico, né, que cai em cada questão dissertativa. Daí a importância de termos domínio, pleno domínio do assunto, certo? Acho que era isso que eu queria mencionar aqui tá aqui, ó. No tópico 8 do edital da prova do ano passado, que trata das questões dissertativas, até marquei aqui, ó, tópico 8.2, olha, os textos das questões dissertativas serão avaliados quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados e da língua portuguesa, considerando esses 5 critérios que eu mencionei para vocês anteriormente. Então, aí, não tem mistério, é estudar, estudar e estudar, né? Tanto contabilidade quanto legislação societária. A legislação societária cai uma ou outra questão, tá? De questão dissertativa mesmo, é difícil cair algum assunto de legislação societária. Agora, de contabilidade societária e de auditoria, aí sim é certo, é líquido e certo. Assuntos que eventualmente possam cair, né, na prova do CNAE deste ano. De leasing, né, questões de leasing, de impairment, tá? Instrumentos financeiros, questão de auditoria relacionado a fraudes e a norma de auditoria que trata da responsabilidade do auditor na detecção de fraudes, e também da norma de auditoria, né, que trata da responsabilidade do auditor na detecção de distorções relevantes nas demonstrações financeiras auditadas causadas por inconformidades com leis e regulamentos. A empresa não aplicou, né, as leis e regulamentos que alcançam, não aplicou de maneira correta ou deixou de aplicar de maneira apropriada as leis e regulamentos que alcançam as suas atividades de negócio. Há uma norma de auditoria, que é a NBCTA 250, que trata justamente disso. Tá? Então, tem algumas dicas aí, que são essas que eu dou, de alguns assuntos que podem cair nas questões dissertativas. Provisões, né? Contabilidade societária, também é um assunto que poderá cair, certo? Enfim, então fica aí as dicas de assuntos.
mas vamos às questões, algumas questões dissertativas. Vamos discutir algumas questões dissertativas, começando com a questão 27, da prova do CNAE de 2019. Olha só a questão 27 da prova do CNAE de 2019. Eu vou compartilhar com vocês. Essas provas do CNAE, elas estão disponíveis, tá? No site do Conselho Federal. O gabarito, as respostas, as provas, os editais. Então, está aqui, ó. Essa é a questão 27 da prova do CNAE de 2019. Ela trata justamente da responsabilidade do auditor na detecção de fraude. Se não, vejamos aqui, olha, acompanhem comigo. Baseado nas disposições da norma que trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude, em relação à detecção de fraude, no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, descreva, olha só, e explique o seguinte, né? 1. De quem é a responsabilidade primária na detecção e prevenção de fraude? Olha só a primeira questão, né? Relacionada à detecção de fraude no contexto da responsabilidade do auditor na auditoria das demonstrações financeiras, das demonstrações contábeis. De quem é a responsabilidade primária? Ora, de acordo com a NBCTA 240-R1, que trata justamente da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, a responsabilidade de detecção e prevenção, né, no primeiro momento, não é do auditor, e sim dos membros da governança corporativa da empresa auditada. Tá? Não é do auditor. Ele não tem essa responsabilidade primária. A responsabilidade do auditor ela é secundária na detecção de fraude. Cabe à administração e os membros da governança da entidade auditada, no primeiro momento, detectar e prevenir fraude. Para que eu tenha essa percepção e essa certeza de que são os membros da governança, né, os responsáveis, no primeiro momento, na detecção e prevenção de fraude, eu tenho que ter domínio sobre a norma NBCTA 240-R1, que trata justamente desse assunto. Responsabilidade do auditor e fraude. Né? E o segundo ponto relacionado ao mesmo assunto, aqui é só um assunto sendo abordado pela questão 27 da prova do CNAE de 2019. O segundo ponto, que trata do mesmo assunto, né, responsabilidade do auditor e detecção de fraude, o segundo ponto, tá, do mesmo assunto, da mesma questão, é quais os procedimentos de auditoria, tá, a serem aplicados pelo auditor independente para mitigar, para reduzir o risco de auditoria, né, na execução, no planejamento e na execução da auditoria de demonstrações contábeis. Quais os procedimentos de auditoria? Ora, a NBCTA 240-R1, ela elenca uma série de procedimentos, como, por exemplo, o procedimento de confirmação externa, tá? Enviar cartas a fornecedores, a clientes, a instituições financeiras, aos consultores jurídicos internos e externos da companhia, para que esses terceiros que mantêm algum tipo de relacionamento comercial e financeiro com a entidade auditada possam confirmar transações, algumas transações que foram realizadas pela empresa, tá? E que tenham algum impacto nas demonstrações financeiras que estão sendo auditadas.
Então, há uma outra norma de auditoria que trata de confirmação externa. São as cartas, tecnicamente nós chamamos isso no mercado de auditoria de cartas de circularização. É um procedimento. Um outro procedimento é o auditor solicitar, quando ele suspeita, quando há alguma suspeição, né, basta ele suspeitar, né, e não detectar que em alguma área ou alguma transação contém fraude, basta ele suspeitar, ele pode solicitar que a administração, os membros da governança da entidade auditada, realizem uma investigação externa, né, independente, e contratem, né, um profissional independente para investigar, né, essa suspeição ou detecção de fraude. Mas basta o auditor suspeitar que uma transação contém fraude ou uma área da companhia contém fraude para que ele possa requerer uma investigação independente da entidade auditada. Tá? Contratar um perito, um expert em investigação para que ele possa ter certeza, né, ou não, né, da sua suspeição com relação à fraude. Então, são vários procedimentos. Mas, olha, eu não fugi do assunto. Fiquei focado no assunto. Responsabilidade do auditor na detecção de fraude. É isso que nós temos que fazer, né? E percebam que, além do domínio técnico, né, nós temos que construir o texto com uma estrutura muito bem escrita e com o uso apropriado do vocabulário técnico, dos termos técnicos a que se refere a norma de auditoria, nesse caso, a NBCTA 240-R1, que trata justamente da relação responsabilidade do auditor e detecção de fraude. Certo? É isso que nós temos que fazer. E sermos objetivos. Por quê? Porque a gente poucas linhas para a gente escrever, para a gente responder cada questão dissertativa. Então, a objetividade na resposta, ela é fundamental. Vamos para outra questão que envolve dois assuntos diferentes. Da prova do CNAE do ano passado, de 2021, que é a questão, deixa eu ver aqui qual é a questão, essa aqui são duas questões. Opa, 27. Acho que não, é questão 26. Olha só, a questão 26 trata de contabilidade societária, é um assunto, trata de dois assuntos da contabilidade societária. Acompanha comigo aqui o meu raciocínio, olha. Tá? Uma empresa construiu um viaduto em 2007. Tá? Então, é uma empresa de construção, certo? Uma entidade imobiliária. Construiu um viaduto em 2007. E, após entregar a obra, a construtora entregou a obra, e, após entregar a obra, impetrou com um processo judicial para receber valores amparados pelo contrato, cujo faturamento o governo não tinha aceitado. Além do valor principal devido à empresa, ora contemplado no contrato de construção do viaduto, né, que foi firmado entre a empresa de construção e o governo, né, havia uma cláusula que previa um faturamento adicional caso o orçamento fosse extrapolado, né? E foi o que ocorreu nesse caso aqui. O governo não aceitou pagar algo mais sobre aquilo que estava na cláusula principal do contrato, né?
E a empresa, como, né, ultrapassou o orçamento principal, ela fez uso de uma cláusula adicional que previa aí um adicional, né, um faturamento adicional. Então, ela, como o governo não aceitou, a empresa entrou em juízo para receber esse valor. Em 2016, vejam, a obra foi entregue em 2017. Em 2016, o governo perdeu a causa, tá? Perdeu a causa na instância final, na terceira instância. E a dívida se converteu em precatória, ou seja, em 2016, a empresa de construção ganhou em juízo o direito de receber do governo aquilo que lhe era devido em 2016 e a obra foi entregue em 2007. Pois bem, a administração da empresa só foi notificada, tá, do montante a que tinha direito, foi notificada pela Justiça, tá? Que do valor, do montante a que tinha direito, em 2019. Ela só foi notificada que teria direito de receber em 2019, mas ganhou em juízo, em terceira instância, a causa em 2016 e em 2007 a obra foi entregue, certo? E só em 2019 foi que a empresa de construção reconheceu o ativo, certo? Só em 2019 que ela reconheceu lá o contas a receber, tá? O contas a receber proveniente desse processo judicial, tá? Com crédito a resultado, ou seja, ela reconheceu a receita proveniente desse faturamento, certo? Só em 2019, só que a obra foi entregue em 2007. Se a obra foi entregue em 2007 e ela tinha amparo contratual, a receita deveria ter sido reconhecida na entrega da obra ou em 2019, que foi o que ocorreu. A empresa só reconheceu a receita e o contas a receber, crédito-receita contra contas a receber, né, proveniente desse faturamento adicional previsto no contrato, tá? Após a entrega da obra, que foi em 2019. Considerando que não se tratava de erro contábil, a administração da empresa considerou que não se tratava de erro contábil. Então, ela só reconheceu a receita em 2019, ganhou a causa em 2016 e entregou a obra em 2007. Só reconheceu a receita em 2019, quando ela foi notificada, né, de que tinha direito. Mas a obra foi entregue. Então, vejam, a administração alegou de que não tratava-se de erro contábil, tá? Alegando que ela só foi notificada em 2019. Não tinha conhecimento do andamento da causa. Como assim? Como é que uma empresa ela entra em juízo contra o governo para receber valores provenientes de um contrato de construção de um viaduto que ela já entregou em 2007, né? E a administração, né, para o auditor independente, alega que não tinha conhecimento da causa. Espera aí. Né? Então, aqui são dois assuntos aqui diferentes. Tá? Primeiro, a receita foi reconhecida no período de competência correto. O que determina a IFRS, a NBCTG 47? Né? A NBCTG 47, que trata do reconhecimento de receita. Ora, entregou o bem a que se refere o contrato, você tem que reconhecer a receita. Certo? Tem que reconhecer a receita ao longo do período de tempo em que o serviço de construção
está sendo executado ou quando a obra objeto da construção, da prestação de serviço, foi entregue. Então, a Receita devia ter sido reconhecida lá em 2007 e não em 2019. Esse argumento não cai bem. Então, vejam bem, o primeiro assunto a que se refere à questão é reconhecimento de receita. NBCTG 47, que trata de reconhecimento de receita. E o segundo assunto é correção de erro. Como a Receita só foi reconhecida em 2019 e não no ato da entrega da obra em 2007, certo? Que seria o correto, a empresa, em 2019, ao ser notificada, tá? Teria que corrigir o erro. Tá? Correção de erro. Qual é a norma que trata de correção de erro? A NBCTG 23, que trata de retificação de erros contábeis, porque trata-se de um erro. A Receita foi reconhecida em um período de competência posterior ao que devia ter sido reconhecido, que era 2007 e não 2019. Então, nós temos que tratar... Isso aqui, sim, foi um erro contábil. Trata-se de um erro contábil. A Receita sendo reconhecida num período fora de sua competência. É erro contábil. Então, nós temos dois assuntos em uma mesma questão. Então, eu teria que responder a questão à luz desses dois assuntos. Reconhecimento de receita e correção de erros. Tá? Continuando a questão, olha só. Sua firma de auditoria está auditando as demonstrações contábeis da empresa construtora para o exercício de 2019, o ano em que a empresa reconheceu a receita. A receita após a entrega da obra, lá de 2007. Então, pede-se a analise o reconhecimento da conta a receber pela empresa à luz das normas contábeis e decida se aceita ou não o fato de a administração não ter considerado ter havido erro contábil e fundamente sua resposta. Olha só, reconhecimento de receita, que geram contas a receber, e correção de erro. Em função dos fatos apresentados, desenvolva um raciocínio em que considere em que circunstâncias o auditor concluiria que a administração teria cometido fraude. Aqui não foi fraude. Aqui não tem nada a ver com fraude. Aqui, o auditor ele não pode concluir que a administração da companhia auditada incorreu em cometeu fraude. Desculpa. Não tem nada a ver com fraude aqui, tem a ver com erro contábil, tá? Proveniente do reconhecimento de receita fora do seu período de competência. Vocês entenderam? Não fugir do texto, objetivo, e analisei bem a questão, os assuntos tratados pela questão. Dois assuntos: reconhecimento de receitas e correção de erros. É isso que nós temos que fazer nas questões dissertativas. Tá? Sendo bem objetivo. Ok? Bom, o nosso tempo se limita até as 20 horas e 30 minutos, já são 20 horas e 22 minutos. Eu não sei se... Eu acho que eu esqueci de compartilhar com vocês aqui a questão, mas a questão... Eu discorri sobre a questão, mas esqueci de compartilhar com vocês, mas eu vou reler a questão aqui. Ó. Falei dela, né, respondi a questão, mas esqueci de compartilhar, me perdoe. Então, está aqui a questão 26 da prova do CNAE, que trata de reconhecimento de receitas e correção de erros. Está aqui, uma empresa construiu um viaduto em 2007 e, após entregar a obra, impetrou o processo judicial para receber valores amparados pelo contrato, cujo faturamento o governo não aceitou, em 2007.
Em 2016, o governo perdeu a causa na terceira instância, que é a instância final, tá? E a empresa ganhou o direito de receber esse faturamento adicional. Pois bem, a administração da empresa auditada só foi notificada do montante a que ela tinha direito de receber, proveniente do processo judicial, em 2019. E ela só reconheceu o contas a receber proveniente desse processo judicial que ela ganhou em 2016, em 2019, contra resultado, né? Ela reconheceu a receita, crédito, receita, débito, contas a receber, né? de clientes, só em 2019. Só que ela entregou a obra em 2007. Tá? Então, e ela alegou o seguinte, que é o pior, né? Considerando que não se tratava de erro contábil, a administração reconheceu essa receita adicional só em 2019, porque ela alegou que, primeiro, não tinha conhecimento do andamento da causa, mas como assim? Se a empresa entrou em juízo, como que ela não acompanha a causa, né? Que está em juízo? Ela tem advogado, tem consultores jurídicos para isso, né? E ela alegou também para os auditores independentes que estavam auditando as demonstrações financeiras de 2019 que não se tratava de erro contábil. Por isso que ela só reconheceu a receita e o contas a receber de clientes em 2019. Ora, dois assuntos: reconhecimento de receita, correção de erro. Tá? Foi isso que eu estava explicando. Então, a sua empresa de auditoria está auditando as demonstrações da construtora para o exercício de 2019. Então, pede-se o quê? E foi justamente o que eu abordei aqui, ó. Analise o reconhecimento da conta a receber pela empresa à luz das normas contábeis e decida se aceita ou não o fato de a administração não ter considerado ter havido erro contábil. Ora, claro que foi um erro contábil, porque a receita, né, de acordo com a NBCTG 47, que trata de reconhecimento de receita, devia ter sido reconhecida no ato da entrega da obra, em 2007, não foi, né? Porque havia uma cláusula contratual prevendo esse faturamento. Só foi reconhecida em 2019. E a empresa reconheceu em 2019, alegando que não tinha conhecimento da causa e que não tratava-se de erro contábil, alegando para o auditor independente, querendo justificar o reconhecimento da receita e do ativo só em 2019, dizendo que não tinha conhecimento da causa e que não tratava-se de erro. Espera aí, nada disso. Dois assuntos aqui. Reconhecimento da receita, que devia ter sido em 2007, mas como só foi reconhecida em 2019, em 2019 a empresa teria que corrigir o erro. Qual erro? A correção da receita que foi feita contra resultado só em 2019 e não lá em 2017. Ela teria que corrigir o erro em 2019, tá? À luz da NBCTG 23, né, do Conselho Federal de Contabilidade, que trata de correção de erro. É a questão A. E a questão B aqui, em função dos fatos apresentados, desenvolve um raciocínio que considere em que circunstâncias o auditor concluiria que a administração teria cometido fraude, né? Se ela não tivesse entrado em juízo e reconhecido uma receita não contemplada no contrato. Isso seria fraude, mas não foi o que ocorreu. Então, nesse contexto aqui, a administração não cometeu fraude. Ela teria cometido fraude se ela tivesse reconhecido qualquer faturamento adicional não contemplado no contrato original. Aí, em 2019. Aí sim ela teria cometido fraude, mas nesse contexto ela não cometeu fraude. Certo? Então, vejam que eu não fugi, vejam que nós temos dois assuntos contábeis, reconhecimento de receita e correção na verdade, três assuntos. Reconhecimento de receita, correção de erro, retificação de erro contábil e fraude, detecção de fraude.
Em que circunstância a administração teria cometido fraude? Né? Que trata de uma norma de auditoria, que é a NBCTA 240-RU. Então, pessoal, temos aí questões dissertativas diferentes que nós temos que ler, reler, para que possamos focar, não fugir do assunto, né? Sermos objetivos no desenvolvimento de cada questão dissertativa. Então, era isso que nós queríamos debater com vocês aqui,